Olá, eu sou o professor Alessandro e hoje nós vamos conversar sobre o que é ciência. Se nós pararmos para pensar a respeito da origem etimológica da palavra ciência, nós vamos perceber que ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento ou saber. Platão, ele dizia que conhecimento é um tipo de crença que nós podemos considerar como verdadeira e também que pode ser justificada. Essa era a ideia que Platão tinha a respeito de conhecimento. Se nós levarmos em consideração, então, essa definição de Platão, de que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, então fica a pergunta: seria o conhecimento científico um tipo de crença? Poderíamos dizer, por exemplo, que a teoria da evolução das espécies ela é um tipo de crença equivalente à crença em deuses, por exemplo, a crença em milagres, no sobrenatural, ou, por exemplo, dizer que a eficácia de vacinas é uma crença equivalente na crença no sobrenatural, por exemplo? Isso é uma pergunta interessante e legítima, e eu gostaria de deixá-la aqui, neste começo, para que você possa pensar a respeito disso. Antes de nós tentarmos responder essas questões, eu gostaria também de deixar claro alguns conceitos mais básicos em filosofia e epistemologia da ciência que diz respeito aos conceitos de realidade e verdade. Muitas vezes, no senso comum, as pessoas acabam confundindo esses dois termos e às vezes até acham que são palavras que são sinônimas. Mas, na verdade, na filosofia da ciência, elas são um pouco diferentes. Nós podemos pensar na realidade como tudo aquilo que existe ou que é independente da mente humana. De uma maneira mais simples, podemos pensar dessa forma. Enquanto verdade seria um conjunto de afirmações que nós fazemos, que nós atribuímos a respeito de determinado aspecto da realidade e que possui uma correspondência com essa realidade. Isso seria, então, um conceito de verdade para a filosofia da ciência. Vamos tentar entender melhor essa colocação. Por exemplo, vocês estão vendo aí a figura de um caderno. Eu poderia dizer que o caderno em si, ele como é um objeto da realidade, então o caderno ele é real, ele existe. Agora, se eu digo que as folhas deste caderno elas são brancas, essa é uma afirmação provavelmente verdadeira, visto que o conteúdo semântico da minha afirmação possui uma correspondência com a realidade, ou pelo menos com algum aspecto da realidade. Agora, se eu disser que as folhas desse caderno elas são cor-de-rosa, ou se elas são douradas, essa é uma afirmação provavelmente falsa. Por quê? O conteúdo semântico dela não apresenta correspondência com um determinado aspecto da realidade. Então a diferença entre realidade e verdade seria que a realidade ela é algo que existe ou que é independente das nossas mentes, enquanto que a verdade ela depende inteiramente da nossa mente, porque são atributos que nós oferecemos ou que nós damos a respeito da própria realidade, desde que haja uma certa correspondência entre essas afirmações e a realidade. Sendo assim, é importante lembrarmos que todos nós temos conjuntos de crenças, independente se nós somos pessoas religiosas ou não, todos nós temos algumas crenças. E, eventualmente, parte dessas crenças que nós temos, elas podem corresponder com a realidade. Quando nós temos conjuntos de crenças que correspondem com a realidade e que podem, de uma certa forma, serem demonstradas ou justificadas por um conjunto de métodos, nós temos então aquilo que Platão conhecia ou chamava de conhecimento. Assim pensa então alguns filósofos da ciência que essa seria a natureza do conhecimento científico, um conjunto de crenças que são verdadeiras ou pelo menos estão muito próximas da realidade ou da verdade, são aproximadamente verdadeiras e que são possíveis de serem demonstradas ou justificadas por um conjunto de métodos. Todos esses conceitos que nós estamos discutindo agora, eles são bastante questionáveis e nós vamos questioná-los ao longo dos nossos encontros. Mas eu gostaria de trazê-los inicialmente apenas para que a gente começasse a pensar sobre a natureza do conhecimento científico.
Uma outra coisa importante é que todo cientista, ainda que ele não saiba disso, ainda que seja de maneira inconsciente, ele leva em consideração quatro pressupostos filosóficos, pelo menos quatro pressupostos filosóficos, para a construção do conhecimento científico. São eles o realismo ontológico, ou seja, é a crença de que o objeto que será estudado ou o conjunto de fenômenos ele é real, né? Ou ele existe na natureza. O segundo ponto é a crença na regularidade do objeto, ou seja, que esse objeto, ou conjunto de fenômenos, eles estão submetidos a algum conjunto de leis da natureza mais elementares, conjuntos de leis mais básicos. Ou seja, não significa necessariamente que o objeto ou fenômeno ele é imutável, mas que há um conjunto de leis em que ele está submetido, mais básico. O terceiro ponto é o otimismo epistemológico, ou seja, a ideia de que é possível construir um conhecimento verdadeiro a respeito desse conjunto de objetos ou de fenômenos. E o quarto ponto é o representacionismo, ou a crença de que, uma vez que é possível construir conhecimento, algum conhecimento sobre objetos ou fenômenos, então também é possível representá-lo por meio da linguagem, por meio da matemática, por meio das próprias ciências. Bom, então esses são os pressupostos filosóficos. Nos nossos próximos encontros falaremos sobre outros pressupostos, que são pressupostos lógicos, e também falaremos sobre os tipos de conhecimento. Para início de conversa, eu gostaria apenas de deixar essas informações para que vocês pensem a respeito da natureza do conhecimento científico e façam perguntas. Gostaria também de deixar aqui algumas recomendações de leitura. Um deles é o livro do Alan Chalmers, O que é Ciência Afinal, e o livro Fundamentos de Metodologia Científica, de Marconi Lakatos. São dois livros bastante fáceis de serem encontrados e também fáceis de serem compreendidos, principalmente por aqueles que estão pela primeira vez buscando compreender assuntos relacionados à filosofia e epistemologia da ciência. Bom, então nos vemos nos próximos encontros.